Então, nós estávamos falando na aula passada sobre inadimplemento, né? Quem quiser perguntar, gente, fique à vontade. Quem quiser aparecer no vídeo aí também, fiquem bem à vontade, porque depois aqui a gente não vai botar no Instagram, não vai botar em outros lugares, não vai entregar ninguém, tá? Então, fiquem bem tranquilos. É, Nós estávamos falando sobre inadimplemento e falamos ali do inadimplemento absoluto, quando não há mais como o credor poder receber a obrigação que não foi cumprida, não faz mais sentido, né? Um exemplo ali é uma banda ali para tocar num casamento, né? Se ela não comparece, não adianta mais. Ela até pode tocar, mas nunca mais vai ser naquele mesmo ambiente, né? O pessoal não vai se casar de novo só para ter a banda, né? E aí tu comete então o inadimplemento. E existe uma outra situação, que é o inadimplemento relativo, que nos leva à mora, uma ideia de ou cumprimento com atraso, ou fora da forma prevista, ou fora do local previsto. Só que a mora ainda permite, o credor ainda tem como receber e tem interesse em receber a obrigação. Claro que às vezes pode ter algumas coisas que ele pode opor uma negativa, e essa negativa de querer receber a obrigação pode até ser um contexto meio de má fé, pode ser visto como um abuso de direito. Certa vez tinha um posto de gasolina que ele encomendou um tanque. O tanque da gasolina no posto, ele vai embaixo do posto, né? Ele fica embaixo, são tanques grandes, assim, de aço, né? Que são colocados embaixo do posto. E aí o sujeito foi lá, botou o tanque e atrasou para pagar, mas aí ele chegou um momento que ele tinha dinheiro para pagar, né? E pagar com todos os encargos, e o cara que fez o tanque ali não queria receber. Não, eu quero aquele tanque de volta, não quero mais que tu me pague. Bom, mas para receber aquele tanque de volta, teria que destruir todo o posto, né? Teria que destruir todo ele para poder buscar ele, porque o sujeito queria aquele tanque, sendo que tanques são objetos fungíveis, né? Tu pode fazer um tanque igual quantas vezes tu quiser. Então aí já era uma ideia já mais abusiva, né? Dessa resistência para uma obrigação que poderia ser cumprida, sendo que o objeto continuava sendo o mesmo, que era o dinheiro, né? Só ali com alguns encargos, né? Do atraso, enfim, multa, enfim, juros, correção, etc. E nós vimos também que existe o inadimplemento culposo, né? Onde existe uma culpa do devedor em não cumprir a obrigação dentro dos requisitos que ela foi elaborada. E existe a questão do inadimplemento fortuito, né? Quando aí você é afetado, né, por uma situação, ou de caso fortuito, ou força maior, uma situação externa, e que impede que você realize aquela obrigação, né, de forma que as partes tenham que voltar ao que a gente chama de status quo ante, ao período em que elas estavam ali antes de contratar. Então, o inadimplemento fortuito, ele leva ao afastamento da ideia de perdas e danos, né? Afastamento de multa, né? Já o inadimplemento culposo, não. Não, inadimplemento, a culpa de uma obrigação não cumprida faz presumir a culpa do devedor em não ter observado ela. Bom, no que diz respeito ao inadimplemento relativo, quando a gente estava falando de mora, e a gente dá continuidade, são requisitos da mora do devedor. Como é que a gente vai mostrar que está ocorrendo essa mora, esse descumprimento da obrigação como foi pactuado, em geral, dizendo respeito ao tempo, né?
ao tempo não observado. São requisitos da mora do devedor: a exigibilidade da prestação, quer dizer, uma dívida que já tinha sido vencida, não está em mora em quem não cumpriu com uma obrigação ainda não vencida. Uma inexecução culposa por parte do devedor. A culpa, a gente traduz ela pelas figuras da negligência, imprudência, imperícia. Alguém que deixa uma dívida atrasar é reputado negligente. E uma constituição em mora do devedor, naqueles casos em que a mora é do tipo ex persona, é quando o nosso devedor tem que ser avisado que ele está em atraso. Agora, com esses problemas aí de enchente, deve chover questões envolvendo aí inadimplemento fortuito, né? Pessoas que não estão conseguindo cumprir em face de uma série de episódios aí de perdas, impossibilidades gerado pelas enchentes. Acredito eu que vai dar muita coisa em termos de trabalho judicial por conta dessas ocorrências. Principais efeitos da mora do devedor. Se alguém não entender aqui, pode falar. Quem quiser botar o pet também na tela, pode botar. Não, eu só consigo estudar com o meu cachorro, não tem problema. Principais efeitos da mora do devedor. Primeiro deles: responsabilização por todos os prejuízos causados ao credor. Artigo 395. Além de uma prestação devida, além da prestação devida, o credor pode também cobrar juros de mora. Depois nós vamos falar mais dos reflexos dos juros de mora. Juros de mora, correção monetária, cláusula penal e outros prejuízos que o credor possa ter sofrido. E caso ele ainda, se a prestação se tornou inútil, né, então daí já também pode transformar tudo em perdas e danos, né? Não vai conseguir cobrar o principal. Mas é o mesmo efeito, responsabilização por todos os prejuízos causados. Segundo efeito: perpetuação da obrigação. Artigo 399 do Código Civil. É uma situação aí peculiar, na qual o devedor ele vai pagar pelos prejuízos da mora dele, ainda que a impossibilidade decorra de caso fortuito ou força maior. Como assim?
Eu tinha que entregar um carro para alguém e veio enchente agora e destruiu o carro. Vamos desfazer a obrigação, não vou pagar perdas e danos, não vou pagar multa nem nada, não tem como te dar o carro. Outro cenário, eu tinha que entregar um carro para alguém, eu já estava atrasado a entregar esse carro, já passou do tempo de eu entregar esse carro, já tinha vencido a obrigação. E aí vem enchente e destrói o carro. Teoricamente, eu vou ter que responder por essa perda. Por quê? Porque a força maior ocorre num período em que eu estava já em mora. Olha, professor, olha, no caso de situação, por exemplo, de um financiamento de um veículo, tá? Digamos que a pessoa não seja descuidada e não tenha um seguro, e o carro seja atingido pela enchente, e esse financiamento continua com a obrigação de pagar, né? Não há nada que é bom nisso. Tu não estás inadimplente, mas o carro se perdeu e ele não tinha seguro. É isso? Não sei se o colega me ouviu. O carro se Sim, perdeu. isso aí mesmo. Isso aí mesmo. O carro se perdeu e ele não tinha seguro. Tu vai ter que restituir o valor do carro. Não, beleza, entendi. Tá? Porque aí se tu tinha a opção de fazer seguro e optou por não fazer, aí tu vai ter que restituir o valor do carro. Mas o que que acontece aqui? Tu, digamos que tu tivesse que restituir uma casa, né? O sujeito está ocupando uma casa alugada ali no Sarandi. Aí ele atrasou, estava mais tempo na casa, enfim. Já está 2 semanas aí tendo que devolver a casa, não devolve. E desde que vem enchente. E a enchente destrói a casa, né? Em princípio, pelo 399, na primeira linha dele, está mostrando que se tu tiver em mora, tu vai assumir a questão do caso fortuito da força maior, se elas ocorreram na tua mora. Mas, se tu conseguir provar que aquilo que atingiu o bem ocorreria mesmo se esse bem já tivesse na posse do credor, no caso do meu exemplo, aí então tu não vai pagar por essa perda. Tu não vai pagar pela perda do prejuízo da perda do bem. Quer dizer, uma casa ali no Sarandi, se tu já tivesse devolvido ela para o proprietário, ela também seria perdida. Tu não tem como tirar a casa dali, né? Essa enchente que aconteceu em Porto Alegre, veio de repente, o pessoal fez o quê? Saiu de casa e ficou olhando a desgraça. Não tinha o que fazer. Então ocorreria de qualquer maneira. Então aí a gente não vai imputar os problemas do caso fortuito, da força maior, em cima desse devedor, porque o problema ocorreria de qualquer maneira. Vocês conseguem entender a diferença? Eu assumi a força maior, o caso fortuito, no meu atraso. Por quê? Porque se eu tivesse feito o que eu deveria, esses dois fatores não atingiriam bem. Outro cenário é, eu estava atrasado e não vou assumir o caso fortuito, a força maior, por quê? Porque o bem seria comprometido de qualquer maneira. Nem eu conseguiria fazer algo, nem o credor, dono da casa, conseguiria fazer algo.
Ok? Então tá. Além da mora do devedor, existe a mora do credor. Quando é que é a mora do credor? Quando o credor se recusa a receber o pagamento no tempo e no lugar convencionado, e aí ele passa a exigir, então, uma forma diferente de obrigação ser prestada, ou, né, pretende que ela aí seja efetivada aí de maneira diversa, né, do que foi contratado. E isto é uma situação que eu vou usar também quando o credor não me fornece um recibo. Não quero fornecer um recibo. Eu também não vou pagar. Sem o recibo eu não consigo a minha liberdade. Então é uma falta de cooperação do credor. Artigo 394 do Código Civil. Uma falta de cooperação do credor para permitir que a obrigação seja realizada. Só que essa falta de cooperação do credor não exonera o devedor de realizar. O devedor vai querer entregar a coisa o quanto antes, até para evitar que ela se danifique na posse dele, né? Ou que ele tenha custos para guardar ela, ou que daqui a pouco o outro esteja aí tramando justamente criar uma ideia de mora desse devedor. Então, em alguns casos, tu vai lá e faz uma consignação em pagamento, já que o credor não quer receber ou não quer dar quitação. Se estiver indo rápido, aí me avisa. Bom, e aí quais são os requisitos da mora do credor? Vencimento da obrigação. A obrigação está vencida, né? Já tem que ser realizada. Oferta da prestação pelo devedor, né? Ó, estou indo aí te pagar, ou estou tentando te pagar e tu não recebe. Alguém diz, não entendi, e o que a colega não entendeu aqui? Preciso que me explique a mora do credor. Tá? Em que ponto ali tu não entendeste? Seria as dificuldades que o credor impõe para o devedor conseguir realizar a obrigação. Ele começa a criar situações que fogem do que foi contratado. Né? Daqui a pouco, tu quer entregar um carro, eu quero entregar esse carro de uma vez para o sujeito, né? Porque enquanto eu não entregar para ele, tem aquela coisa, né? O bem perece para o dono, né? Então eu quero que ele seja o dono o quanto antes. Aí eu vou entregar para ele e diz, não, agora tu me entrega aqui em Florianópolis. Não, mas como? A gente não combinou assim, né? A gente entregar aqui em Porto Alegre, não vou te entregar em Florianópolis. Então ele cria essas dificuldades. Então eu tenho que mostrar também que eu ofertei para ele, olha, tô querendo te pagar e tal. E ele começa a criar dificuldades para isso. Não é incomum, às vezes, algumas empresas, tu tenta entrar num site para pegar um boleto e não vai. E aí tu reclama, reclama e não vai. E depois ainda querem te cobrar multa. Então, requisitos da mora do credor: vencimento da obrigação, oferta da prestação pelo devedor, né, mostrando que tu queria realizar a obrigação, e a constituição em mora desse credor mediante consignação em pagamento.
Então, ó, tem que pagar um valor para ele, enquanto eu não pago, tem juros correndo, então eu vou lá, vou depositar em juízo. Os riscos pela guarda da coisa, de regra, cessam com a mora desse credor, por força do artigo 400. Repetir a última, constituição e mora do credor mediante a consignação em pagamento. Qual é o artigo que falou, senhor? Agora eu falei aqui no 400, que os riscos da guarda da coisa cessam com a mora do credor, né? Daqui a pouco eu tenho que devolver uma coisa para ele, né? Um aluguel, mas ele também não permite que eu devolva. Então, né, o que vier a acontecer com esse bem aí já passa a ser um risco dele. E tem a mora de ambos os contratantes. Todo mundo erra. Quando todo mundo está em mora, ninguém está em mora. Um atrasa o pagamento e o outro não vai no lugar que tem que receber. Então, quer dizer, no momento que todo mundo cria uma dificuldade, fora do que foi contratado, ninguém tem que pedir perdas e danos. Nem multa, nem nada. E nós temos a purgação da mora. Purgar ou emendar a mora significa neutralizar os efeitos da mora. Então, como é que alguém neutraliza os efeitos da mora? Ele cumpre a obrigação que ele não realizou e ressarce os prejuízos que o atraso dele gerou. Se a obrigação ainda é possível, ainda é útil ao credor, ele vai lá, realiza a obrigação e também realiza os danos que ele gerou pelo atraso, perdas e danos, multa, juros, etc. Ok aqui? O artigo 401 do Código Civil, no inciso 1, ele fala sobre a mora do devedor. Quer dizer, o devedor ele consegue purgar a mora, que a gente fala também em emendar a mora, quando ele oferece ao credor a prestação atrasada, mas os prejuízos decorrentes até o dia desse pagamento. Multa, juros. E o credor, ele, no 401, inciso 2, ele purga a mora dele, emenda a mora dele, afasta a mora dele, a partir do momento em que ele se oferece para receber o pagamento e se sujeita aos efeitos da mora até essa data do pagamento. Quer dizer, daqui a pouco o devedor teve que gastar com algum depósito, alguma coisa para guardar a coisa, e o credor vai lá e ressarce isso, recebe o bem e ressarce os prejuízos que ele gerou. Tem ali na lei
de locações de imóveis urbanos, 8245. Lei de locações de imóveis urbanos, residenciais e comerciais. Tem o artigo 62. Inciso 2. Ali tem um caso de emenda da mora, um caso clássico, em que a emenda da mora é feita com um objetivo antidespejo. Despejo é uma medida judicial, né, que o locador procura junto ao judiciário quando o locatário descumpre algum dever. Normalmente é falta de pagamento. Aí o locador vai lá e entra com a ação de despejo para tirar o sujeito daquele imóvel. Aí a Lei 8245 diz o seguinte: se, né, acionado para ação de despejo, o locatário simplesmente vier e disser não opor resistência, né, não concordo com o valor e tal, e estou aqui fazendo o depósito do principal atrasado, mais multa, mais honorários de advogado, despesas judiciais, tudo que o cara teve, que o locador teve. Feito isso, ele consegue emendar a mora. E aí consegue dar continuidade ao contrato de locação. Ele pode fazer isso aí uma vez a cada 24 meses. Na redação anterior, ele podia fazer isso até 3 vezes num ano. Na quarta vez é que o credor não precisaria aceitar. Ali é uma lei de proteção também da residência, moradia e local de trabalho. Então, ela dá essa segunda chance aí ao locatário, né, de evitar um despejo e dar continuidade ao contrato até o prazo final que foi elaborado. Ok? E além da purgação da mora, tem também uma outra figura que é chamada de cessação da mora. Cessação da mora, ela basicamente é uma extinção da obrigação. Não é um comportamento ativo do contratante moroso que vai levar a isto. Na purgação, sim, né? O devedor se apresenta ali para pagar os prejuízos que ele gerou e dar continuidade à obrigação, e o credor se apresenta para receber e pagar os prejuízos do atraso dele. Aqui nenhum nem outro vai fazer nada. Por exemplo, se alguém tiver alguma dívida anistiada, né? Às vezes elas dão anistias fiscais aí. Se alguma dívida foi anistiada, ele deixa de estar em mora. Ele não cumpriu com a obrigação e não está em mora e também não vai ter que indenizar nada daquilo que o atraso dele, a mora, gerou. Então, essa cessação aqui, ela apaga o passado. Ela produz efeitos pretéritos. Ela extingue a obrigação e tudo que tu produziu em termos de atraso. Já a purgação da mora, ela produz efeito futuro, porque ela não apaga os prejuízos do passado. Os prejuízos do passado, tu tem que ressarcir eles para dar continuidade à obrigação.
Ok, gente? Então tá. Um outro tema envolvendo a questão de inadimplemento é a chamada cláusula penal. Está lá nos artigos 408 a 416 do Código Civil. A cláusula penal é o que a gente costuma chamar de multa. A cláusula penal, para os íntimos, multa. Tu pode tanto já arrancar um contrato com a presença de uma multa, já no início do contrato tem uma presença de uma multa, ou tu pode deixar para fixar essa multa em um momento posterior. Vai fazer um aditivo contratual lá e prever uma multa. Ela é Normalmente ela é fixada em dinheiro, mas até pode ser a entrega de alguma coisa, abstenção de um fato, perda de algum benefício, como desconto. Tem várias maneiras de se criar essa multa, essa cláusula penal. Ela é uma obrigação acessória e que segue o destino do principal. Se a obrigação principal for nula, a multa também vai ser. Mas se só a multa por algum motivo for nula, isso não precisa contaminar o contrato. Vai ter o contrato, mas não vai ter a multa. O acessório segue o principal, mas o principal não segue o acessório. E a multa por si só não existe, ela tem que estar amarrada a uma obrigação principal. É... Funções da cláusula penal. Tem duas funções para a cláusula penal, em resumo. Primeira delas, atuar como meio de coerção para compelir o devedor a cumprir a obrigação principal. Atuar como meio de coerção para compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, não tendo assim que pagar a cláusula penal. Então, é um estímulo a pessoa cumprir a obrigação para não ter que pagar uma multa. E a segunda função é servir como pré-fixação de perdas e danos devidos em razão do inadimplemento do contrato. Então, muitas vezes, uma cláusula penal num contrato, ela é um facilitador para o credor, no sentido de ele não ter que ficar provando quais são as perdas e danos propriamente que ele teve naquele caso, embora tu olhe e tu possa imaginar que existe um prejuízo.
Digamos, tu contrata, a segunda serve como pré-fixação de perdas e danos devidos em razão do inadimplemento do contrato. Ah, digamos que contrate um artista para se apresentar para sócios de um clube, né? Contratou o artista e ele não vai. Não chega a ter assim um. É difícil tu mostrar o caráter patrimonial dessa não ida. O valor ali do cachê, mas tem uma representação maior, né? Tu frustrou várias pessoas com aquela não ida, né? Enfim. E fica um pouco difícil, né? Se tu levar isso a juízo, como é que tu vai mensurar tudo isso, né? Então, às vezes, essa multa ela já faz essa contabilidade. Ela já faz essa contabilidade e facilita esse caminho. E com essa multa, quem sabe o clube pode trazer uma outra pessoa em algum outro momento. Então também ele acaba, de alguma maneira, acaba se ressarcindo. Então, com a cláusula penal, a gente pode dizer que os contratantes eles acabam expressando a vontade de se livrar de incômodos, de ter que comprovar prejuízos e liquidar esses prejuízos e para mostrar em juízo, né, qual é a extensão do dano pelo não cumprimento de uma obrigação. A própria cláusula penal, a existência dela já é pressupõe a existência de um prejuízo decorrente do inadimplemento e acaba já precificando esse valor. Então, segundo ali o artigo 416, o que que acontece? O credor basta provar o inadimplemento que ele já ganha a cláusula penal e fica dispensado de provar o prejuízo, né? Não precisa mostrar um prejuízo para tu poder cobrar uma multa. Ok aqui? Bom, e o devedor ele não pode dizer, olha, eu não vou cumprir, não vou pagar essa multa porque ela é excessiva, né? Especialmente se o valor foi fixado de comum acordo, né? Uma quantia suficiente para reparar eventual prejuízo decorrente do inadimplemento. Está lá no 413. E o credor também, de regra, ele não pode. Não vou. Quer dizer, o credor não pode, vou ter que aumentar o valor da multa porque o valor dela aqui é insuficiente. Artigo 416, parágrafo único. O que tu colocou, colocou. Claro, que depois a gente vai ver que existem algumas flexões em cima disso. O 413, por exemplo, ele permite a redução equitativa da multa quando ela se mostra exagerada. Uma multa que se mostra muito próxima à própria obrigação principal, ela pode ser reputada exagerada. Mas ali, quando fala em redução equitativa, é um conceito indeterminado. Ele não está dizendo o que é um percentual correto, o que não é, por que aquele ali está alto, enfim. Não dá muitas ferramentas para isso. Aliás, não dá nenhuma ferramenta para isso.
A ideia, inclusive, ali pelo 416 é que o credor ele acaba optando, ou tu cobra multa ou perdas e danos. Se tu acha que a coisa for maior, tu vai, entra lá, prova em juízo, perdas e danos. Se tu não vai conseguir provar, então fica com a multa, mesmo que tu ache que ela seja insuficiente. Ah, no que diz respeito à redução do valor da cláusula penal, a gente pode tentar, então, compactar em dois cenários. Um deles é quando o valor da cláusula penal ultrapassar o limite legal. E um desses limites é o artigo 412 do Código Civil, que diz que ela não pode exceder a obrigação principal. Se isso acontecer, ele vai reduzir, mas aqui não diz também quanto, né? Tem algumas legislações aí que colocam teto em multas, né? Você não pode ultrapassar aquele percentual que a lei diz. Por exemplo, no artigo 1336, 1336, parágrafo 1º do Código Civil, diz que a multa de condomínio não pode ultrapassar 2% sobre o valor do débito. É um teto que colocaram. Em outras épocas se botava até 10, enfim. Não pode passar 2% do valor do débito. O que acontece? Em outras épocas se deixava o condomínio atrasar, porque ia aumentando, aumentando, até que então eles entravam com a execução, e se o cara não tinha para pagar, tu penhora o próprio imóvel. Agora, com a baixa de 2%, a tendência é que essas execuções sejam feitas mais rápido, porque tu está perdendo dinheiro na medida em que a tua multa é baixa. Então, não é um investimento tu ficar atrasando para cobrar. O Código de Defesa do Consumidor diz lá no artigo 52, parágrafo 1º, que o limite de multas para prestações atrasadas é 2% do valor da prestação. Então, são situações em que você vai reduzir a multa se ela ultrapassar esses limites legais. Então, o primeiro caso de redução da multa da cláusula penal é quando o valor ultrapassar o limite legal. A segunda situação ocorre nas hipóteses do artigo 413, que diz ali, haverá uma redução por equidade. Aí tu vai ver, bom, essa obrigação principal, ela foi cumprida em parte, metade, mais da metade. Bom, na medida que ela foi cumprida na sua maior parte, esse percentual aqui se mostra excessivo. Então vamos reduzi-lo. Mas é uma estrutura um pouco mais aberta e tem que ir se apegando a alguma coisa de jurisprudência, enfim, tal, mas é um contexto mais aberto. Usar a tal da equidade. Equidade é um instrumento que se usa para reduzir o rigor da lei. Todos ok aqui?
tá. Quanto a espécies de cláusula penal, nós temos a cláusula penal compensatória, artigo 410 do Código Civil, que é a que a gente usa quando há um inadimplemento total da obrigação. Em geral, aqui ela tem um valor mais elevado, porque a obrigação não tem mais como ser cumprida. Professor, qual o artigo? 410. Tá bom, obrigada. E tem uma cláusula penal que é chamada de cláusula penal moratória, artigo 411 do Código Civil. Cláusula penal moratória. Essa aí se destina a evitar o retardamento da obrigação, a mora, né, propriamente, ou até assegurar o cumprimento de alguma cláusula determinada. Uma situação específica, se não for observada, gera multa, e não só a questão da obrigação principal. Então, num contrato, a gente pode ter, falei ali os artigos 410, 411. Um contrato, embora seja uma coisa meio rara, poderia ter 3 tipos de cláusulas penais. Uma de valor elevado, no caso de inadimplemento total, compensatória. Uma para garantir o cumprimento de alguma cláusula especial. Vamos botar, por exemplo, a cor e o modelo de um carro. Se tu me entregar outro, já tem uma multa aí pela diferença. Que seria uma cláusula penal moratória. E uma somente para evitar o atraso da obrigação principal, que seria também uma cláusula penal moratória. Se estamos diante de uma cláusula penal compensatória, o credor tem uma alternativa. Ou ele cobra a multa, artigo 410, ou ele abandona a multa e vai cobrar as perdas e danos que ele vai ter que provar judicialmente. Ele vai ter que fazer a prova do prejuízo, da extensão do prejuízo. Ou multa, ou perdas e danos. Porque a cláusula penal compensatória já é elevada. E aí, se tu deixar as duas coisas, aí tu já está tratando aí de uma ideia aí de talvez enriquecimento sem causa, ou, né? Já está demais. Já a cláusula penal moratória
Segundo ali o artigo 411 do Código Civil, tu pode pedir ela acumulada com a prestação não realizada. Tu cobra aquele acréscimo sobre o valor do boleto que não foi pago. Aí tu pode acumular as duas e o percentual da multa aqui é mais baixo. Bom, e quando houver pluralidade de devedores? Vamos pensar lá naquele caso lá de obrigação indivisível. Quando nós temos pluralidade de devedores, basta que um deles descumpra com a obrigação para que a multa, para que a cláusula penal se torne exigível. Os não culpados vão acabar pagando e vão ter que se voltar contra o culpado. Artigo 414, parágrafo único. Já se a obrigação fosse divisível, só vai pagar a cláusula penal o devedor culpado, proporcionalmente à parte que ele devia. Artigo 415. Depois nós vamos falar de arras. Arras não é uma cláusula penal, né? É um início de pagamento, um sinal que serve como um reforço para dizer que a obrigação vai ser cumprida. Mas se ela não for, tu perde esse reforço, tu perde esse sinal. Se foi tu que deu o sinal, tu perde ele. Se foi tu que recebeu o sinal e descumpriu, tu devolve em dobro. E arras é arras, não tem nada a ver com cláusula penal, não tem nada a ver com multa. Arras, na verdade, é algo cobrado por antecipação, a própria obrigação que seria efetivada se o contrato fosse adiante. Já a multa vem de um descumprimento do contrato. No caso da indivisível, os não culpados têm direito de regresso contra o culpado, sim, pela parte acrescida, para os prejuízos que eles suportam aí com a... Vocês estão mais quietos hoje? Vai ver que é o final do dia, hein? Segunda-feira. Perderam o timing Ai, da aula presencial. passei, eu tô doente, aí nem abri a câmera. Ninguém é obrigado a ficar olhando a minha cara de cavalo. Hum, pois é, também a temperatura aumentou, aí, diminuiu. Aí não tá fácil. Segunda é sempre um pouco depressiva para todo mundo. Isso aí segue a linha do Garfield. Nunca viram o Garfield, do gato?
Uma das coisas que ele mais reclama é a segunda-feira. Só que o Garfield não faz nada, né? Ele só dorme e come, né? E mesmo assim ele acha a segunda-feira pesada. É, bom, gente, então tá. Hoje são, para finalizar esses dois temas aqui da inadimplemento, ainda tem uma questão de juros, correção monetária, perdas e danos e arras, que vai pegando aí as nossas aulas que vão terminando. Fazer ele, ó, surgiu uma pet. Surgiu uma pet no vídeo. Tem que dizer o nome. Tem que dizer, tem que botar o nome, tem que dizer o nome Peraí da. que eu vou lá pegar, eu vou usar a pet do meu pai. Pode ser também, não tem problema, a gente aceita o agregado. Ó, ó, surgiu mais outra pet ali. Ó, o gatinho ali. Gatinho ou gatinha, né? Não sei, né? A distância não sei definir. Ah, Maju, ó. Show. Nessa época aí que a gente vê tantos bichos aí sofrendo, né? Com esses negócios de enchente, né? É gata, Nina. Eu só não pego mais um deles porque eu já tenho uma cachorra apocalíptica e aí não dá. A Nina é amargurada. É outra que não gosta de segunda-feira. Ó, mais uma. Ó, essa aqui é a chuvisca. Ó, a chuvisca aí, Ó, ó. tá puta. É, ela tá. Não se ajeitou ainda. Olha a chuvisca. Fui buscar ela na rua, tava vadiando na rua. Ah, dando uma banda antes de dormir nessa época aí, eles ficam com frio. Sempre tem um grudado em mim. Ó, depois o Guilherme pode mandar a foto depois, não tem problema. Não tem problema. A gente põe aqui, vamos fazer um mural das pets aí. Minha cachorra fez obrigações. Não é para todos. Ó, eu apoio, ó, fazer o mural das pets. Mas então tá, gente. Se ninguém mais vai botar sua pet aqui, mostrar o seu pet. Não, professor, os meus estão de castigo. Acabei de dar uns gritos que estavam brigando. Aí deixa eles lá, né? Pra eles não perder os créditos deles comigo. Não, senão eles tomam conta. Tem que, tem que botar na linha. Eu tento, mas não adianta muito. Mas eles tomam conta. Pô, o negócio é complicado. Então tá, gente. Assim, bom sono com seus pets aí. Aproveitem que hoje tá mais frio, né? E nos vemos na quarta-feira. Vamos ver se ele entra um exercício ali, alguma coisa. Porque na segunda já é a P1. E aí, quem tomara que seja a última semana digital e depois a gente possa voltar aí pro nosso presencial aí para acabar o semestre como começamos. Ó, tem uma que quer mostrar os gansos, pode ser. Ô, Só que Sônia, ganso é meio brabo, né? Mas Ah, eu amei! os gansos vai ser bom, eu quero ver. ganso costuma ser, ele não é muito social, né? Mas enfim, pode trazer, não tem problema. Ô, Sônia, essa é a última digital, né? Segunda-feira já estamos tudo presencial. Se as águas pararem de destruir Porto Alegre, eu acho que sim. Né? Se Porto Alegre parar de ser desmantelada, eu acredito que sim. Se as bombas começarem a funcionar também, né? Tá bom. Mas é tudo uma incógnita ainda, né? Eu espero que sim. Torço para Tá. isso. Mas por enquanto essa é a última palavra da PUC, né? A última palavra é que. Aí até sexta-feira. Eles vão confirmar lá no final da semana se vai continuar assim ou Tá. se vai voltar ao normal, né? Uhum. Tá certo. Então tá buenas.
Se o dilúvio mudar de local, também é uma saída. Né, se a pista não cair na frente do Museu da PUC, também ajuda, né? Caiu a faixa ali, se vocês viram, parece que eles consertaram, mas caiu. Então. Enfim. Então, é isso aí, gente. Bons sonhos e sono. E até quarta. Nos vemos, né? Um abraço a todos, né? A obrigação de fazer, tá bom. Isso aí.